dois vasos que eu desenhei, o vaso arterial e o vaso venoso, quem tem mais músculo na túnica média? A artéria. A artéria ela é muito mais muscular aqui na túnica média do que a veia. Então, o que é que a gente bota aqui, ó? Mais espesso nas artérias. Porque é o vaso que confere resistência, mais na circulação sistêmica. Tá? Então, como é que a gente vai desenhar aqui embaixo? As fibras alongadinhas aqui. Imagina que elas estão abraçando a luz do vaso. Tá? Fibras musculares aqui alongadas. Fibra no mundo. Enquanto que aqui vou desenhar assim só duas camarinhas. Isso aqui, fibras musculares lisas da túnica média. Tudo bem? Além disso, o que é que começa a aparecer somente em quem? As artérias, fibras elásticas, que nós chamamos de elastina. Se está com a cor vermelha, provavelmente está aparecendo onde a elastina, que vaso? Artéria. Como é que essas fibras elásticas aparecem aqui na túnica média? Ó? Estão vendo essas ondinhas loucaças que eu estou desenhando? Essas ondinhas é a elastina. E o que é que essa elastina está fazendo na artéria, que não está fazendo na veia? O que é que a fibra elástica faz? Ela permite o quê? Vamos lá, aqui o vaso arterial, a aorta, saindo direto do coração. Então, veio aqui, ó, puf, coração veio sístole. O que é que veio na sístole para o vaso arterial? Alto volume de sangue, ela distendeu. Depois que o coração faz diástole, para de bombear, não está vindo mais sangue, o que é que acontece com esse vaso? Ele fica assim para sempre? Não, diminui, relaxa. Aí é traz. Então, o que é que a elastina faz? Não é só a distensão, ela faz a retração elástica. Então, as artérias fazem retração elástica. Por que ela volta? Porque ela tem elastina. Não é porque ela vai, ela tem elastina. Ela vai, mas ela volta. Isso, na volta, é a elastância, que é uma propriedade das fibras elásticas. Rapidinho. Veia tem elastina. Não. Veia é aquela chuchu-molote. Você vai fazer o quê? Distende se chegar sangue, distende. Você vai conseguir voltar? Não. Quanto mais sangue você botar, Mas ela vai abrir. ela vai distender. Isso que a gente chama de complacência. E a veia é mais complacente, ela distende mais porque ela não tem Elastina. Então ela não retrai. Em nenhum momento ela volta. Ela pode sim voltar, tanto que você vê que tem uma contratura, tem uma contratilidade, ela pode fazer uma venoconstricção para diminuir um pouquinho de nada-luz, mas ela não diminui. E ela pode impulsionar esse sangue, esse excesso de sangue que está lá, em vez de ela fechar a luz, como é que ela vai mudar, tirar esse sangue dali? Ela vai fazer tipo uma seringa. Quando a seringa está cheia de água, o que você faz com a seringa? Você empurra, né? Você empurra para cima o líquido. A veia ela faz isso, ela vai empurrar o sangue para cima, que a gente chama de retorno venoso. E eu vou dizer como é que ela faz isso. Aí você diminui a complacência quando você tira o sangue dali. Tá ruim de ver. Ela vai meio que melhorando. Agora sim, se você pensar numa veia fininha, como veia de membro inferior, uma veia menor, se tem uma insuficiência valvular, e válvula serve para quê? Evitar o refluxo. Veia de membro inferior, se ela tem insuficiência na válvula e a válvula não fecha direito, o sangue ele pode subir quanto ele pode, e se ele descer
na veia, varicosa, umas varizes venosas. Aí você tem que tirar, tem que tratar. Às vezes você perde o vaso porque ele não volta não. Você tem que mesmo tirar o vaso ali. Professora, prefere no meio? Isso aqui? Não, no meio. No meio. Vermelhinho? Ou laranjinha? Não, isso fica no meio aqui, ó. Fibras musculares lisas da túnica média. Professora, a mesma que se encontra no porque não tem essa propriedade, né? De Tem. encontrar uma peça elástica. É o mesmo material elástico, porém a densidade é diferente. Tanto que fibras elásticas você tem de 3 tipos: oxitalânicas, e as elastinas. A elastina é mais grossa. Tá? Aí é mais fininha, a intermediária e a mais grossa. A normal é mais fininha, aqui é a mais grossa. Tá? E quanto mais grossa, mais resistência elástica vai ter aquela estrutura. Também túnica média, basicamente é isso, nada demais. E nas artérias, para finalizar e limitar a túnica média, o que a gente tem no fim da túnica média? Para limitar, nós vamos ter uma lâmina limitante. Lâmina limitante elástica, só que se essa aqui é a interna, essa aqui é a externa. Então, para finalizar a túnica média na artéria, a gente vai fazer isso aqui, ó. Do meu celular? Elástica externa. É a mesma composição. Mesma composição, só a posição dela que muda, ela tá para baixo. Limitando a camada média da camada túnica. Cadê o preto? Isso é elastância. Eu vou deixar carregar ele. A placência é a distinção mesmo. Não tem carregador, só tem isso aí. Muito caído. A veia vai ser placente, ela é de capacitância, armazenamento, enquanto a artéria é de elastância. E ela tem que retrair para garantir o fluxo, senão o sangue fica parado. Então, quando você retrai, o sangue vai. Aí, esse lugar aqui, o sangue chegou, ele dilata, mas depois ele retrai. Aí, isso vai garantir o fluxo contínuo da célula. É ondinha, porque evita o refluxo, sim. E o movimento do músculo esquelético, que vai garantindo o movimento da veia. E 3, para finalizar a túnica. Adventícia. O que é que eu espero encontrar na túnica adventícia? Dos vasos sanguíneos. Tudo que se tem numa túnica adventícia. Preenchimento, que é o quê? Obrigada. Tubo, tecido, conjuntivo. Além do tecido conjuntivo propriamente dito, eu posso encontrar o quê? Olha em todos. Adipócitos. O que é que eu vou encontrar aqui em todo mundo? Vasos. Dos vasos. Um vaso de um vaso. O que é que um vaso de um vaso está fazendo para o próprio vaso? Esse cara todo aqui. Vasovasórum é o nome dado aos vasos dos vasos. Imagine que essa fibra muscular aqui precisa de oxigênio e nutrientes. Ela vai pegar da onde? Lá daqui de cima. A daqui ela não pega por difusão. Lá embaixo não. Então o que é que a gente tem que ter aqui embaixo para nutrir os vasos aqui, ó? Artérias pequenininhas. Aqui também, ó. Arteríolas na túnica adventícia. Mas, né? Tá lá com isso, vai ver se Deus se show. Harry Potter. Mas tá aí tudo no papel. Não. Adventícia, né?
pode ter células de defesa. Não é tão comum ver não, mas pode ter, mas aí feixes nervosos a gente vê mais. Vou botar aqui um feixe nervosozinho. Feixe nervoso. É pra contrair. Para induzir a contração ou relaxamento da musculatura. Então você tem. Basicamente, a referência dela Professora, tu não tem coisa que chama? Tronco nervoso? Não sei. É porque eu sei que é um tronco pequeno, um peixe nervoso. Não sei como é o nome. Vou ver aqui, ninguém sabe. Por fim, tem uma coisa que só tem agora em que vaso, ou que vai mudar também. Só tem na veia. Muita calma nessa hora. Bota Deus no coração. Vai ter, ó, fibras. Presta atenção. Fibras musculares lisas. Só que agora, ó, dispostas longitudinalmente na adventícia das veias surge fibra muscular. Só que ela não é nessa disposição concêntrica que eu desenhei. Ela vai ser longitudinal à luz do vaso. Ela vai ser assim, ó. É pra não fazer assim? Essa fibra muscular, quando empurra, vai empurrar pra cima. é o que empurra para cima. Então, quando a fibra encurta, você dá aqui o vaso nesse comprimento. Aí a válvula não deixa de ser. E aí, quando você contrai, você faz isso no vaso, ó. Se você faz isso no vaso, o sangue que estava aqui vai para onde? Sobe, vai para o coração. É isso que a gente chama retorno venoso. Então, quando a gente faz atividade física, que aumenta o sistema nervoso simpático, você não aumenta a pressão arterial, você aumenta de débito cardíaco. Você tem que botar mais sangue nas artérias. Esse mais sangue das artérias vai vir da onde? Vai vir da veia que estava armazenando o sangue em repouso. Aí o sistema simpático vai lá, especialmente na túnica adventícia, onde tem esse músculo, que a gente vai ver o bolo de músculo aqui, ele empurra para o coração. Aí o coração, que tem aumento de frequência e força, aumenta para levar para o vaso arterial. E aí o vaso arterial vai lá e distribui para os órgãos que estão em atividade física, que são os músculos esqueléticos. Certo? Professora, rapidinho. Os vasos eles estão juntos com os adipócitos, né? Na mesma camada. Tudo. Se tiver depósito, pode não ter também. A base sempre tem. Mas enfim, vai ter junto com o tecido conjuntivo, querendo ou não. Junto com o tecido conjuntivo. Tícia. Isso é a base que a gente tem dos vasos. Agora a gente vai ver vaso por vaso e essas estruturas todas que a gente não precisa. Pode tirar só. Artéria de grande, calibre, médio, calibre, pequeno, calibre, pequeno, calibre. Essas fibras musculares ficam expostas como se fosse uma fileira assim? Ela limita também, né? Sim. No capricho. Quadro bonito danado. Pode dar água. Pode ver? É Depois a gente cursar a aula. Ó, gente, então o que, é que a gente observa? A gente vai ver os vasos de grande calibre arterial e venoso, vasos de médio calibre arterial e venoso, pequeno, para a gente comparando sempre a artéria com a veia, certo? Mas já observamos que na veia tem o que aqui dentro, ó? Presença das válvulas, que a gente colocou lá. E aí vamos começar pelo grande calibre. Isso tudo que eu escrevi, a gente vai visualizar aqui. Primeira coisa, quero que todo mundo observe. Dá para observar onde está a túnica íntima nessa artéria? Olha o intervalo de túnica íntima. Não, médio calibre não, é grande calibre. Olha o intervalo aqui da túnica íntima, da túnica média e adventícia. Vou continuar. E aqui, na veia de grande calibre, túnica íntima, média e adventícia. Dos dois vasos, quem tem a túnica média mais espessa? O que é que na túnica
Adventícia. Na túnica íntima da artéria e da veia, vocês conseguem ver endotélio? Sim ou não? Sim. O endotélio é o tecido mais achatadinho e interno. Tanto na artéria quanto ali na veia. Embaixo do endotélio tem o tecido conjuntivo subendotelial. Estão vendo a linha amarelinha? Sim. Essa linha amarelinha é a fibra elástica, é a limitante. Estou limitando a túnica íntima da próxima túnica, que é a túnica adventícia. Veja que nesse desenho aqui, na representação da veia, tem lâmina limitante elástica? Não. Tem algum fiozinho amarelo? Não tem. Então já vimos a diferença aqui. Olha a túnica média dessa artéria. Essa célula meio esquisita aqui com a cor de tijolo é o miócito, é o feixe muscular, fibra muscular. E entremeado as fibras musculares, estão vendo a linha amarela se repetindo? É a elastina, são as fibras elásticas. Então eu estou vendo aqui nas artérias de grande calibre, elastina e fibra muscular misturada. Enquanto que na veia, alguém está vendo elastina na túnica média? Não. Muito bem. Túnica adventícia, lá para fora. Estão vendo a presença de vaso sanguíneo? Sim. Vasório, vaso dos vasos. Lá na veia, estão vendo na túnica adventícia vasos sanguíneos? Vaso vasório. O que é que tem diferente da túnica adventícia da artéria e da veia? Estão vendo de novo os feixes de cor de tijolo? É o que? É a fibra muscular longitudinal. Exemplo de artéria de grande calibre: a aorta, subclávia, carótidas. São veias de grande calibre. Ilíaca é de calibre ainda? Acho que sim. Ilíaca, se não for de grande, ela está No no meio, está entre um e outro. Aqui a gente pode ver isso acontecer. Característica tanto de uma e característica tanto de outra. Seria intermediária. É o mesmo material. É o mesmo material elástico, o que muda é só a posição. Professora, só uma pergunta. Aquilo ali é uma célula muscular também ou não? Ali não é. Você pode ter algumas fibras isoladas na camada subendotelial. Eu não cito porque às vezes tem, às vezes não tem. Então pode ter. Mas não estranhe se tiver, mas também se não tiver, não estranhe. Porque ela pode ou pode não estar. E aí, assim, a gente vai ver que em hematóxina e miosina é muito difícil definir as 3 camadas dos vasos. Então a gente usa corantes mais específicos para ver melhor os elementos. Então, por exemplo, aqui é uma artéria de grande calibre. Ela tem muita elastina. Pelo fato dela ter muita elastina na túnica média, a gente caracteriza a artéria de grande calibre como artéria elástica, porque ela tem muita elastina. Só que em HE a elastina não aparece direito. Aí a gente vai ver nas nossas lâminas um corante diferente, um corante chamado Verhoff, que ele cora a elastina. E aí a gente vê as fibras de elastina parecendo as ondinhas bem escuras, bem preto, quase preto marrom, roxo escuro. Que toda vez que eu olho a artéria elástica, eu vejo um monte de miojo. Para mim é uma placa de miojo. Esse aqui parece a noite estrelada, versão rosa, Exato. Então eu vejo uma placa de miojo. O que é o miojo? É aquele monte de fibra elástica na túnica média da artéria elástica. Então você está vendo basicamente túnica média aqui, cheio de elastina. Eu sei que tem limitante interna e externa. Consigo definir direitinho aqui? Não. Não, tem tanta elastina que eu me perdi. Binota pequena. É porque aqui a luz do vaso está aqui em cima. Do outro lado, a luz do vaso está passando aqui. Tá? E aqui atrás é a túnica adventícia. Aqui ele definiu túnica íntima, mais delicado, tecido mais clarinho, a túnica média isso tudo. E quando muda lá para baixo, a adventícia. Mostrando aqui no fundo os vasinhos do vasório. Alguns adipócitos perdidos aqui, os feixes nervosos.
Ó, gente, não tem prova prática semana que vem não, viu? Todo mundo tinha certeza que tinha, não sei de onde tirar. Aí tá todo mundo na aula na segunda-feira ontem, né? Sim, professora, mas como é que você cobra isso na prática? Eu não, todo mundo perguntou toda hora da prática. É 10/9, né não? É lá no próximo mês. E 26 do 2, 12. Volta pra aqui que vocês estão viajando demais. Então, talvez seja por isso que a parte da única média é mais coradinha. Porque A túnica média é mais corada por conta do glúcido e da elastina. Mas todos eles têm colágeno. E o colágeno é o estroma. Elastina é fibra elástica. Colágeno não estroma. tá entre elas. Eu tinha perguntado mais por essa questão de coloração. Não tem relação. Aqui tem relação porque o que está mais escuro é a elastina, porque a gente corou a elastina. Mas aqui já não tem, não dá para corar a elastina. Aí o que fez a cor foi o músculo. Ah, professor, é igualzinho, ó. Igual, todo mundo. Aqui, lacinha. Esse aqui é aquele quadro, né? Parece o sistema de Harpers, os ossos. Ah, vocês não tiveram osso não? Tivemos, mas não lembro. Osteos. Não, lembra essa ótima? Os ossos do sistema de Harpers. Também lembra desse aqui. Volta. Agora é a veia de grande calibre. Quase não vê túnica íntima. 2 filetinhos de músculo da túnica média, pequenininho aqui. 2 filetinhos de músculo da túnica média. E tudo isso aqui embaixo é a adventícia, cheia de músculo nesse sentido aqui, ó. Tá? No sentido longitudinal. De novo, túnica média, mais ou menos aqui. Aí o limite da média com a adventícia. Veia é um vaso horrível. É feio pra caramba de ver. Então, na igreja de Caribe, a adventícia é maior também. Sempre na veia. Na veia, porque na matéria a média é maior. Também. Ao contrário. Vamos para ramificar. Ramificamos a aorta em artérias menores, artérias de médio calibre. Volta todo mundo na artéria. Estão vendo a íntima, a média e a adventícia. Lá na veia também, camada íntima, a média e a adventícia. Sempre que você fala que é elástica, é grande, É. aí se for a média muscular. Por que quando a média ela é muscular? Porque a gente vai olhar a túnica média dela. Na túnica média, qual é o tecido que está se destacando agora? É mais muscular. Onde é que está a elastina? Tem um bolinho de nada aqui, ó. Um pouquinho em algumas regiões. Não é tanto quanto tinha na outra. Por isso que a outra artéria ela é elástica. Ela tem muito material elástico. Aqui, quem é que se sobressai? Músculo. Por isso eu chamo ela de artéria muscular. Justamente por conta que a artéria de grande porta é maior tensão, É. distribuidora que manda para cada específico, né? Sinapse foi feita. Agora sim, bateu. É porque a gente está usando para ser definidas que essas matérias. E aí, gente, vocês veem, ó, limitante elástica na artéria, que não tem na veia. De novo, quem é a camada mais espessa na artéria? É a média. Quem é a mais espessa na veia? A adventícia. Não tem na artéria a camada longitudinal de músculo, enquanto que na veia de médio calibre tem. Agora em menor quantidade quando você vai comparar com as veias de grande calibre. Isso vai diminuindo, né? A espessura e o tamanho. E aí a gente olha aqui a artéria de médio calibre. A gente vê que como ela é muito mais muscular, a gente não vai ficar visualizando aquele miojo na túnica média. Isso é específico das artérias de grande calibre, grande porte. Tem uma lâmina, uma solitária de artérias de médio calibre que vocês vão ver quando a gente cora a elastina. Só dá pra ver a elastina em 2 pontos. Que é onde? Na limitante interna e a limitante externa. É onde a gente vê mesmo a elastina. Já nas de grande calibre, a gente vai ver, ó, a elastina em
A ondinha. Toda vez que você vê o tecido fazendo uma ondinha, aqui assim, ó. Opa, tem dois locais. Você tá vendo a elastina. Um aqui em cima, ó. Ela tá grudada no endotélio. É como se isso aqui se bifurcasse. Aí uma parte dela subiu e acompanhou o endotélio. E a outra parte dela desceu e fez isso aqui, ó. Essa é limitante elástica também. Bifurcada. E a limitante externa, ela ficaria aqui embaixo, que não está dando para ver direito, mas ela é o limite entre a média da tônica adventícia. Aqui, quando a gente amplia na maioria dos vasos musculares de médio calibre, a gente observa a elastina assim, ó. Estão vendo esse elástico mais branquinho? Fazer isso aqui. É a limitante interna. E a gente observa aqui desses vasos musculares, a artéria muscular artéria muscular de médio porte, de pequeno porte, a gente vai vendo que com o avançar da idade, a túnica íntima, ela começa a espessar. A túnica íntima, ela deveria ser bem fininha nos órgãos, dos vasos. Mas com o tempo existe esse espessamento de túnica íntima. E quando a túnica íntima ela começa a espessar, o que acontece com a luz do vaso? Diminui. O que confere nesse vaso com a luz menor? Um aumento de resistência. Isso leva a um aumento de pressão arterial. Então a gente observa que idosos, quando eles têm uma pressão de 13/9, 13/8, a gente ainda considera normal no idoso. No jovem não, mas no idoso a gente pensa, não, é porque o idoso, o vaso, ele está um pouco modificado. E isso confere mesmo esse pequeno aumento na pressão arterial no idoso. Esse espessamento da túnica íntima. E observem que nesse espessamento, mesmo assim, a gente consegue ver o limite, ó. A lâmina limitante, a ondinha, não sei se vocês conseguem ver, Sim. Separando a túnica íntima da túnica média, que está bem muscular, que esse negócio parecendo um borrão é músculo livre. E depois do músculo tem uma limitante bem fininha, externa, para ir para a túnica adventícia, mais em cima. Sempre que tiver essa ondinha é elastina. Viu, ondinha? Elastina. Então aqui alguns exemplos de vasos de médio calibre. Agora a veia, essa veia de médio calibre. Enfim, ela é especial. Ela é a veia safena, vamos deixar ela falar. Mas só para a gente ver os dois sentidos de músculo. A tônica média e a túnica adventícia com o músculo longitudinal. O vasa vasorum, todo mundo vê? Vasinhos. Olha, eu estou feliz, eu falo e todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Vasa vasorum, túnica média. Feixe no sentido concêntrico e no sentido longitudinal. E eu gosto muito dessa imagem do Ross, porque ele pegou uma artéria e uma veia, uma do lado da outra, como se elas estivessem grudadas assim, ó. Artéria e a veia grudada. Aí o que acontece? Aqui dentro está descendo o sangue da artéria e do outro lado está subindo o sangue Da veia. venoso, da veia aqui. E aí você vê que o vaso arterial grudou no vaso venoso. Quem é o tecido que gruda um vaso no outro? É a túnica adventícia de um gruda com a túnica adventícia do outro. O que é que eu consigo ver aqui na artéria que não tem lá na veia? Estão vendo a limitante elástica? Estão vendo que aqui tem um maciço borrado de músculo liso? Sim. Muito mais significante. Do lado de lá eu quase não vejo músculo, não estou nem vendo músculo. Sim. Nem estou vendo túnica média praticamente. Isso. Então você vê que são vasos realmente diferentes. Histologicamente a distribuição dos tecidos é diferente e isso muda tudo. Esse N aí. outra, essa artéria. Essa é a artéria média também, né? Eu passei aqui, veio médio caminho. Então a artéria média já é muscular, né? Eu tô vendo a latina. Tá, aqui. Aqui também tem umas ondinhas mais discretas. As ondinhas mais discretas também são fibras elásticas. E agora a gente ramifica as artérias de médio calibre e vem para pequeno calibre, os vasos de pequeno calibre. Tudo vai diminuindo de tamanho.
ter mais músculo, quando a gente faz a lâmina, ela faz o quê, ó? Ela contrai e o volume é menor. Então aqui, ó, compara o vaso arterial e a veia equivalente. Sim. Você vê que a parede é mais fina da veia e a luz é mais ampla. A artéria tem um músculo em volta dela. Então, professora, essas de baixo, que eu falei bem, são veias e artéria, né? Não são veias nem vênulas. Não, são artéria. Aquilo ali em cima, arteríola. A arteríola tem até duas camadas de músculo. Depois disso, ela é a artéria. E a da direita também é uma veia. Aqui é uma vênula e aqui é uma veia pequena. Ah, ok. Ô, Pro, como é que identifica a adventícia? Porque tá Ah, preocupada aí. não. Esqueça a adventícia. Ela grudou, tá grudado. Sumiu. Ela é o fininho que cola qualquer outra coisa em qualquer. É porque eu pergunto por conta da questão das veias, né? Que nas veias a gente tem os feixes. Aí eu queria saber se dá pra gente identificar por causa disso. Perfeito. Quando você chega na veia pequena, a veia pequena já não tem mais a musculatura longitudinal. Veia pequena não tem musculatura longitudinal. Aí o que acontece? Dificulta o retorno venoso. Então o que eles têm que fazer para as veias menores bombearem o sangue? A gente tem que, se exercitar, tem que se mexer. Porque aí é a bomba muscular que vai fazer isso. Você não pode depender só da estrutura da veia, porque senão não vai. Então, tanto que tem pessoas que quando estão o dia inteiro só em pé, não se mexe muito. Como é que chega de noite a perna? Inchada. Tá tudo ainda emaciado, tá tudo inchado, tá tudo dilatado. Aí o que resolve? Volta a perna pra cima. Ou faz uma... Como é que diz que a panturrilha, né? O segundo passo. Faz um exercício de panturrilha. Ô, prof, Isso vai melhorar. É coisa da minha cabeça ou as hemácias na artéria ficam mais no centro e nas veias? É coisa assim, cabeça. É maluquice daí. Não tem padrão, não. Tudo bem? A pequena artéria, a veia pequenininha aqui, toda deformada, porque acontece com a veia. E veja que o vaso mais fininho e delicado de todos é o vaso linfático. Vaso linfático basicamente só tem endotélio, tá? Não tem muita coisa Você não. pode até confundir com Nada. nada, é um artefato. Artefato, pode confundir bastante. Válvulas venosas, que a gente comentou no início da aula, ó. A projeção da túnica íntima. A túnica íntima normalmente é bem fininha. Normalmente é uma projeção de endotélio e o tecido conjuntivo subendotelial bem fininho. Conseguiram visualizar, certo? Sim. Não conseguiu ver válvula, não? Dá pra ver, mas difícil, né? Ó, gente, vocês, esse fio aqui, ó. Porque é na longa. Tá, ela tá o folheto fechado. Mas assim, falando com a idade também vai Não, com a idade pode acontecer de ter insuficiência. Ela não fechada adequadamente. Pode ter espessamento, aí é um caso bem patológico, mas normalmente ele começa a falhar. Vamos lá. Agora a gente vai para o que nós chamamos de arteríolas e vênulas. São vasos que eu chamo da microcirculação. É tudo muito pequenininho. Então vamos para essa microcirculação aqui, ó. A arteríola, ela só tem até 2 camadas de músculo. Na arteríola são 2 camadinhas. A gente já nem vê elastina. Isso é importante para a fisiologia porque quando você pensa em hipertensão arterial sistêmica, qual é o vaso de resistência que confere essa resistência, que leva ao aumento de pressão? É vaso elástico, muscular ou arterioso? Hipertensão arterial sistêmica. O indivíduo tem uma pressão de 17/12. Qual é o vaso que mais contribui para esse aumento de pressão sistêmica? É o vaso elástico? É o vaso muscular, é o calibre? Ou é a arteríola? Arteríola. É a arteríola, ela é que mais controla o quê, ó? A pressão. Contratividade. Ela fica o tempo todo sob tônus simpático, que tá lá, ó, fechando a arteríola. Então, em uma hipertensão arterial, a arteríola não fecha demais. O que acontece? Aqui é uma aorta. Dessa uma aorta ramificam distribuidoras. Das distribuidoras, milhares de arteríolas
forte. O tecido que vai depois pode ficar menos oxigenado. Então, quem é o vaso de resistência? Arteríola, porque a área de todas as arteríolas juntas é muito maior do que a área de uma aorta sozinha. Entendeu? Quem é que você controla a calibre melhor? É quem tem mais músculo. De todas as artérias, quem é que tem mais músculo na sua parede? Pensando em tecido relativo. É a arteríola. A arteríola nem tem elastina. Ela só tem músculo, então ela é que contrai mais. Já que eu não tenho mais a camada adventícia, como é que eu vou saber diferenciar? Você tem, mas tá aí. Não, mas eu não consigo chegar. Como é que eu vou diferenciar a arteríola de uma veia? É a parede. A parede? A parede grossa de arteríola é a parede fina de vênula. E as lâminas ligadas, né? Olha aqui, isso aqui é a arteríola. Ah, isso é uma veia. É uma veia pequena. Opa, Aqui é uma veia pequena. pronto. Não, essa é a vênula. Eu queria imaginar uma veia pequena para uma arteríola, isso. A veia pequena tem mais. Mesma coisa, sempre você vai ter músculo, mas quando você vai comparar, você tem que ir comparando os vasos. Toda vez que você vê uma lâmina, tem muito vaso junto. A artéria sempre é o mais calibroso, mais grosso. E a vênula, a artéria é mais grossa e a veia é menos grossa. Ok. Vai comparando. Então ela é maior do que a arteríola, né? A veia. E a luz normalmente é muito mais ampla da vênula. A arteríola, a luz é mais fininha. Sabe? Na prática, é olhar e aprender. É familiarizar. Depois de correr. Às vezes a gente se confunde também. Muito bem, falei que a arteríola são os vasos de resistência e eu quero ver. Entre o número 1, 2 ou A, B e C, letra A, B e C, quem vocês acham que é a arteríola? Beijo. Beijo. D de bola, muito bem. E quem é a vênula? Ah. Não, isso é linfático. Não, eu acho que esse é a vênula. A e C são vênulas. Os dois, ó, a guerra, não precisa ter guerra, já estou muito feliz. Acontece que C é uma vênula menor e A é uma vênula Maior. maior. 1 e 2, quem é a arteríola? 1. É o que está com o redemoinho em volta. O redemoinho é o músculo concêntrico, ó, o músculo Sim. concêntrico em volta. Enquanto que o 2 está mais amplo e todo com uma forma incisiva. Veia. Vou apagar o quadro. Alguém vai tirar foto? Já pode tirar? Manda no grupo, certo? Vou tirar de novo. Para garantir, né? Deixa eu tirar de novo. Pois é, vai que tem alguma coisa que eu não vi, né? A livre mesmo, né? Tudo que eu desenhei se refere às artérias e veias. Agora a gente vai entrar num quadro especial que nós chamamos de capilar. Será que tem aí? Só uma Angiologista lida com vasos. Muito bem. Tudo que vocês viram de túnica íntima, média adventícia é verdadeiro para artérias e veias. E olha lá que tem veias que não tem túnica íntima, que tem veias que não tem músculo. Veia que não tem músculo, tem túnica média. Veia que tem músculo, tem túnica média. Então algumas veias pequenininhas não tem músculo. Agora a gente vai para um vaso especial, que é o capilar importante, porque a função dele é fazer o quê? Difusão, é fazer a troca entre sangue e tecidos. Então, para fazer troca entre sangue e tecidos, o capilar ele tem que ser o vaso mais permeável. E para ser permeável, ele tem que ser delgado. Anota aqui. Qual é o diâmetro de um capilar sanguíneo? Capilar sanguíneo eu só reconheço quando eu vejo que tem dentro do capilar o tamanho apenas para passar uma hemácia por vez. Ela é muito fina. Não dá para passar duas hemácias de mãos dadas. Tem que ser uma atrás da outra. A hemácia em fila indiana.
Então aqui embaixo eu vou dizer que é um capilar? Não. Não. Aqui são capilares. Então o que esses capilares aqui estão fazendo? Formando, tributando para uma vênula pequenininha. Muito bem. Então, qual é a composição do capilar? Capilar sanguíneo, ele tem dois tipos de células. Ele só tem uma túnica. Qual é a túnica que ele vai ter? Apenas túnica íntima, com a presença de endotélio. Tecido conjuntivo interstício. Aqueles vasos são capilares. Também. Pode ser qualquer. Qualquer um. Normalmente são arteriolas e vênulas e capilares. Então a túnica íntima vai ter o endotélio, que é a célulazinha, né? Achatada, bonitinha, em uma única camada. Só que como o endotélio é muito delicado e muito fininho, a gente vai ter uma outra célula aqui em volta que vai dar um apoio a este endotélio. Então por fora do endotélio surge uma célula chamada pericito. Então, basicamente, o capilar sanguíneo é formado por célula endotelial e o pericito em volta dela. O que o pericito faz? Dá mais apoio estrutural ao capilar. Se por acaso rompe, a gente tem lesão de capilar, como é que vai regenerar esse capilar? O pericito vai lá e ajuda na regeneração, na recuperação. É tipo o quê? Não, ele é um miofibroblasto. Ele contrai a ferida e lá o endotélio se organiza. Ele é tão funciona? Ou ele é transparente? Não sei de classificar. Não sei classificar. Acho que também é tudo. É tudo tão funcional que Se ele contrai, é mais. tem funções que devem de célula mioepitelial, tipo isso. Aí é difícil classificar assim. Aí onde é que estaria esse pericito? Se a gente observar o núcleo para dentro é do endotélio e o núcleo para fora do pericito. Na prática, quando a gente vai ver capilar, a gente não fica olhando essas células não, porque é tudo muito pequenininho, muito fininho. Então aqui está a representação de um capilar fininho em algum tecido. E aqui é bem típico do capilar pulmonar. Vocês que viram o pulmão semestre passado, isso aqui são septos alveolares. E dentro do septo alveolar estão presentes os capilares. É muito fino. É muito pequeno. E o que eu gosto de trazer para o capilar sempre é o aspecto funcional. Nós temos 3 tipos de capilares, 3 classificações. Capilares do tipo contínuos, capilar contínuo. Capilar do tipo fenestrado e capilar do tipo sinusoide. Todos eles vão diferenciar de acordo com o seu grau de permeabilidade. O mais comum que a gente encontra no organismo é o capilar do tipo contínuo. Qual é a característica do contínuo? O endotélio é íntegro, sem poros. Poros é a mesma coisa aqui, fenestras. E ele é contínuo. Ou seja, vou desenhar um endotélio aqui. Lâmina basal. Mas depois eu vou escrever mais coisa aqui. Mas é tipo Foto. Liga de Ixi, vídeo. eu quero comer isso, então. Ô, Felipe, liga de vídeo. É verdade, Olha que amor. é mentira, eu só tô fingindo muito pronto. Sim, eu fingi que se importa, você se importa. Então, a gente, capilar, que horas são? Só para me orientar. O capilar é contínuo, o endotélio é contínuo, sem poros. Então, quando tem a troca entre o sangue e o interstício, a gente vê o quê? Ó, que passam substâncias
embaixo nós temos uma lâmina basal contínua. E o grau de permeabilidade, vamos classificar a permeabilidade como se fosse de uma cruz em 3 cruzes de permeabilidade. É tipo, é 1 de 3. É 1 de 3. É nível 1 do que poderia ser. Ele é pouco permeável, Ele tem permeabilidade. mas é pouca. Você disse que tem. Só tem permeabilidade. Ele é permeável. No epitélio fenestrado, no capilar fenestrado, como é que é o endotélio? O endotélio tem poros, o endotélio tem fenestras, e ele é contínuo. Como é que é a lâmina basal? Lâmina basal contínua também. Então, ó, vou desenhar aqui lâmina basal. Ó, o piloto já tá falhando. Tá vendo que eu escrevi um montão? E não é nem meu. Tá aqui o endotélio. Ele tem poros aqui, ó. Ó, que são os poros. E a lâmina basal é uma lâmina contínua. Deixa eu desenhar um outro, né? O líquido do celular não sai tanto porque é tão pequeno. Então, o nível de permeabilidade dele Poros pode ser que maior. maior, isso. Os poros, eles estão passando nas células ou entre as células? Passando nas células, por dentro delas. Tem tipo um buraquinho mesmo, ligando um lado pro canal. É um canal ligando um lado pro outro. Então, ó. Para facilitar a permeabilidade, né? Grau de permeabilidade. 2 e 3. Muito bem. Ou quer dizer, 2 cruzes. Já entenderam como é que funciona o processo? 2 de 3. E como é o capilar sinusoide? Todo. Endotélio muito fenestrado e descontínuo. Um detalhe, a luz, o raio, não tem luz, bota raio. O raio é mais amplo, então passa mais uma hemácia por vez. E como é a lâmina basal? Descontínuo. Lâmina basal descontínua. Muito bem, garota. Ou incompleta. Então, vou desenhar o endotélio, ó. A célula endotelial. Toda dor aqui. Lâmina basal. Não. Os poros. Toda esburacada. E aqui, ó, a lâmina basal. Pro, quer tentar o meu? É o quê? Quer tentar o meu? Mas é pra ficar assim mesmo. Ah, pouco, claro. Ah, tá bom. Então, o quê? O meu piloto, porque você tá enxergando nada. Mas já acabou, já acabou. Isso aqui é Esses são os pontinhos mesmo pra dizer que tem, né? Entendi. É proposital. Aqui é proposital esse negócio bem claro. Ah, total. E como é que é a permeabilidade? 3 e 3. Endotélio. 1003. 1003. Muito bem, ó. Muito, muito, Isso é muito, muito muito, alto. muito, muito. Ô, Pro, então passa mais de uma hemácia, tá? No... Passa. Do capilar. Vixe, como é que a gente vai saber? Vou explicar como é que você vai saber. Vai girar pra cá. Permeabilidade. Porque você falou que a gente consegue saber pela quantidade de hemácia, né? Aí você passa mais de uma. Você vai falar pela localização. Raciocina comigo todo mundo. Vou escrever mais coisa ainda aí, viu? Raciocina comigo. Onde é, em que tipo de órgão eu quero um capilar sinusoide? Eu quero um capilar que seja tão fenestrado, tão poroso, que eu consiga passar de um lado para o outro, célula. Passa a célula. Passa uma célula inteira. Aí nessa decisão eu passo a célula inteira. Órgãos de filtração. Órgãos de filtração tipo Fígado. fígado. Ó, locais
Lembra dos seios esplênicos da polpa vermelha? Seio esplênico é um capilar. O sistema linfático, O sistema linfático todo é sinusoide, só que em vez de ser capilar sanguíneo, é capilar linfático. Aí ele é tipo um sinusoide mesmo. Não, rim não é, peraí que eu falo do rim. E além de fígado e baço, tem mais um órgão que tem sinusoide. Timo? Mas não passa célula, né? porque como passa célula. Eu acho que Não pode passar célula capilar e alvéolo. Não é pode. fenestrado do coração. Segura o pulmão. Timo? E já foi falado aqui também não. Coração não. O Timo não? Tá perto, mas timo não. Tá perto. Tá perto. A tireoide não. Tireoide? Tá perto da função. Amadurecimento. Medula. Medula óssea, é verdade, meu Deus. Ô, Jesus. Tinha esquecido. Ela Essa é esquecida do mundo. é rainha, na A verdade. rainha é. Como é que pode? Só esses locais têm sinusoides sanguíneos. Capilares O sinusoides. pulmonar vai ser o... Calma, esquece o pulmão. Esquece o pulmão. Vamos pro local. Você vê a forma que eu digo no meu cérebro. Vem pro local onde eu preciso que passe grandes proteínas, água passe mais tranquilamente, substâncias grandes para filtração. Rim entra aqui, no glomérulo renal, entra no preciso, eu não preciso, no fenestrado. Eu não preciso que passe na membrana do rim a célula. Se sair hemácia, tem coisa errada, coisa na urina. Proteína até sai, mas o que rapidamente acontece, ela é Absorvida. absorvida pelo sistema tubular. Tá? Então, rim é um capilar do tipo fenestrado. Que mais órgãos eu preciso que tenha passagem de grandes proteínas, de lipídios, O sistema endócrino precisa disso. intestino e, muito bem, Sistema endócrino. glândulas endócrinas. Força estudada. São nossos representantes dos capilares beleza. sinusoides. Estamos sendo todo mundo. É o quê? E agora, o capilar contínuo é o que tem na maioria dos órgãos. Eu quero que tenha das trocas, mas não precisa ser tantas coisas assim. Então, qual é o local? Músculo. Calma, segura o pulmão que eu vou falar depois. Segura aí. Ansiedade. Segura aí o pulmão. Segura o pulmão. Segura o pulmão. Esse pulmão já foi tudo. Já foi todos os pulmões, daqui a pouco não é nenhum. O pulmão é que o pulmão tem capilar. Aí vai ter o capilar pulmonar. Peraí, cérebro. Calma, ela mostrou uma foto do... Agora, calma. No pulmão, é porque eu falo, porque todo mundo fica falando de pulmão como capilar sinusoide, ele dá uma loucura. Pulmão, eu tenho capilar pulmonar e tenho alvéolo. O que é que passa entre o capilar e o alvéolo? Difunde o quê? Dá oxigênio. Gás. Para difundir um gás, você precisa de um capilar fenestrado? Não. Você não precisa. Inclusive, se você passar água, célula, qualquer coisa entre o capilar e o alvéolo, você vai ter difusão, não tem, a membrana fica espessa. Não pode ter muita coisa. O capilar tem que ser contínuo, sem deixar passar nada demais. E tem que ser bem pequenininho para chegar bem perto do alvéolo. O pulmão está... Finge que sabia. Finge que sabe, é ótimo. Finge que sabia. Ai, minha vez, mas tem assim. Mas vocês conseguiram entender? A gente vai valorizar o próprio pulmão. Vai virar o próprio. Pode tirar foto do vaso agora? Eita, ligeirinha. Juro, a ligeirinha. Se for mandar, manda em HD. Viu? Obrigado. Manda não. Eu tirei a foto, fingi que era pra vocês, mas só pra mim. Meus amores, eu não vou falar das correlações clínicas, vou deixar essa tarefa para vocês, estudando para fechar o caso. Mas aqui nos slides já tem correlações com hipertensão, com trombose, com um monte de coisa. Vocês dão uma lida extra depois. Por fim, o capilar linfático, ele é o mais fino de todos e passa despercebido muitas vezes. Isso nas nossas lâminas, que às vezes a gente acha que é um artefato, mas ele é tão que o bichinho é recarregado. Vamos para a prática. Ei, amigo, segura o pulmão. Como é ganhar?